Está começando mais um programa Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Todos, hoje, 13 de setembro de 2019, iniciamos mais um encontro de estudos, sobretudo do Evangelho do Mestre Jesus, na visão espírita. Estamos na agradável companhia do nosso querido Afonso, do nosso querido João e do nosso Guilherme. Hoje os demais amigos não puderam participar e deixamos um carinhoso abraço a cada um deles. Hoje, na primeira parte do nosso programa, estudaremos o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados os Misericordiosos, e na segunda hora do nosso programa estudaremos o primeiro capítulo da obra Boa Nova, psicografada pelo médium e apóstolo da caridade Chico Xavier, através do espírito, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Na semana passada estudamos apenas o prefácio, um prefácio muito belo, muito profundo, e nele nos detivemos. Bem, então, antes de iniciarmos o capítulo 10, Bem-aventurados os Misericordiosos, como nós estamos aqui com a presença do nosso querido Afonso, eu havia combinado com ele que eu havia pedido para ele a opinião do capítulo anterior, Bem-aventurados os Mansos e Pacíficos, e naquele capítulo tem uma mensagem do João Evangelista muito bonita, né? Muito profunda, e num determinado momento o João Evangelista, falando, inclusive a mensagem é intitulada Deixai vir a minhas criancinhas, e eu havia pedido para o nosso querido Afonso, e infelizmente ele não pôde vir naquela oportunidade, para ele fazer um comentário que num determinado momento o João, ele diz que todas as mulheres são mães. E quando eu li e reli esse trecho novamente, né, Afonso, que a gente lê e relê tantas vezes, né, na hora dessa última vez que eu li, na hora eu pensei em solicitar de você a sua impressão, entendeu? Talvez pela sua maneira carinhosa de abordar as pessoas, tal. Então eu fiquei com isso na cabeça. Então eu gostaria de deixar você à vontade, se você quiser fazer agora o comentário ou deixar para o finalzinho dessa primeira parte, fique à vontade. Boa noite a todos. É com muita alegria que nos reunimos aqui a esses amigos e a vocês que nos ouvem, no desejo sempre positivo de alcançar
luz, esclarecimento para os nossos espíritos imortais. Com relação à afirmativa de João Evangelista, nós precisamos lembrar da presença desse apóstolo, único inclusive, no momento máximo do sacrifício material do Cristo, quando a presença dos apóstolos não era notada na punição que o Mestre recebeu da cruz, mas ele foi o único que se manteve corajosamente ao lado de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, seguidos de Maria de Magdala. João Evangelista era uma alma muito especial, de uma sensibilidade acima da média dos outros apóstolos, e guardava pela mãe Nazarena, a mãe Maria, um carinho muito intenso, e recebe do próprio Cristo a incumbência de cuidar de Maria na condição de filho. Então nós vemos um espírito que tem uma sensibilidade extremada e que permite identificar na condição feminina, que naquela época era de uma forma muito culturalmente muito agressiva e menosprezada. Ele eleva essa condição e reconhece na docilidade da alma feminina a capacidade de acolher os corações que estão conosco convivendo. As mulheres conseguem, numa demonstração de extrema sensibilidade, acolher maternalmente todos os seres, porque é da condição feminina essa visão e essa sensibilidade de identificação, de cuidado, diferente e oposta ao modelo masculino, para a devida complementação que baseia toda a sua condição e a sua tarefa masculina na praticidade, no arrojo, no desenvolvimento. Então, essa afirmativa de João, ela, na verdade, apenas identifica a condição feminina, que é de extrema sensibilidade, a ponto de acolher do seu próprio coração, numa condição maternal, todos os seres que a rodeiam. Nós precisamos, entendendo João, reforçar essa certeza e garantir que a sensibilidade feminina possa continuar prestando este verdadeiro serviço de amor a todos os nossos corações. Muito bom, muito obrigado, viu, Afonso? E só para fazer uma pequena correção da minha parte, não é do capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, é o capítulo anterior, que é Bem-aventurados os pobres, os que têm puro coração. Os que têm puro coração, que é aquela que o reino dos céus tem que ser recebido como a criança, aquela história toda, né? E então por isso que é intitulado Deixai que venham a mim as criancinhas. Então só para fazer a correção da minha parte, né? Muito bom. E agora nós vamos entrar no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. E de antemão, como naquele estudo feito pelo Sérgio Lopes,
o psiquiatra lá de Pelotas, ele faz uma reflexão muito legal sobre as bem-aventuranças. E isso acabou culminando com um livro da autoria dele, chamado O Código do Monte. E aí ele descreve as bem-aventuranças uma a uma, e descreve a virtude que o mestre nos convida a praticar em cada uma das bem-aventuranças, né? E aí está mais uma intervenção de alto cunho psicológico do mestre, que as bem-aventuranças, elas não ocorrem à toa, né? Elas não são palavras para enfeitar o pavão, né? Não são palavras bonitinhas, elas têm um fundo psicológico importantíssimo, brilhante. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito, ele nos convida a desenvolver a virtude da humildade. Quando ele diz bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele nos convida a desenvolver a virtude da resignação, a virtude da capacidade de resistir, da capacidade de superar as provações, superar os desafios que a vida a todos nos propõe. Quando ele nos convida, quando ele diz bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ele nos convida a desenvolver a fé. Quando ele nos convida, através da bem-aventurança dos misericordiosos, evidentemente, ele nos convida à prática da virtude do perdão, e assim por diante. E ele faz uma correlação também muito legal com os centros de força do perispírito que cada um de nós traz dentro do nosso mundo íntimo. Os centros de força também são conhecidos como chakras. E aí ele faz essa correlação. É uma palestra belíssima que eu tive a honra de receber a indicação do nosso querido João. O João que nos mandou. Não é o evangelista, mas está a caminho de... Não, é um representante, representante da turma do João Evangelista. Não sou evangelista, mas sou xará dele. Xará. Mas o seu nome é João Evangelista ou é só João? Não, só João. Só João. Não, o xará do primeiro nome, né? João Sérgio, né? Legal. Então, viu? E aí o João nos enviou esse link e é uma palestra de mais de 2 horas, né, João? Se não me engano. Mas é brilhante. E eu confesso que eu fiquei curioso e eu vou buscar o livro, viu? Que o livro deve ter algumas profundidades a mais. O livro chama-se O Código do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, nesse capítulo referente ao perdão, o nosso querido Kardec, ele escolheu uma passagem lá do Evangelho do Mestre. Ele escolheu algumas passagens e nós vamos selecionar uma que é aquela que se encontra no capítulo 18 do Evangelista Mateus, no capítulo 18, nos versículos 15, 21 e 22. Aí o mestre assim se expressa: se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes?
Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, nesse momento, o mestre deixa claro que o perdão deve ser praticado quantas vezes forem necessárias. E o que é perdoar? Perdoar, o prefixo per significa mais. Então, percorrer, correr mais. Perdoar, doar mais. E quando nós perdoamos, na prática do perdão ou na visão da psicologia acerca do tema do perdão, nós vamos encontrar uma definição que aprendemos com o nosso querido titio Divaldo. Aliás, o filme, vamos fazer um parênteses aqui, né? O filme acerca da vida do Divaldo estreou ontem, dia 12 de setembro de 2019, no cinema. E nós convidamos aí os estimados ouvintes a assistirem esse filme, principalmente nas primeiras semanas. Porque assistindo nas primeiras semanas e tendo uma audiência relevante nos cinemas, os produtores se sentem mais estimulados a elaborarem obras com a temática não necessariamente espírita, mas com a temática de temas da espiritualidade. Então, vale a pena nós nos esforçarmos e tirarmos o bumbum da cadeira, né? E prestigiarmos, né? Muito bem. Então, na visão psicológica, o perdão não é esquecer. O perdão é não devolver o mal que alguém praticou contra nós. Então, se alguém nos ofendeu, o problema é desse alguém. E só o fato de não devolvermos essa ofensa, essa provocação, vamos dizer assim, esse tapa na cara, entre aspas, só o fato de não devolvermos, nós já perdoamos. Agora, evidentemente que é preciso ressignificar, dar um novo significado àquele acontecimento. E aquele acontecimento, evidentemente, não sairá da nossa memória, porque para esquecermos do acontecimento, para apagarmos da nossa memória, depende das atividades do cérebro. E se nós temos o cérebro em perfeito funcionamento, em perfeita harmonia, evidentemente que nós nos recordaremos daquele acontecimento infeliz. Mas, com o auxílio do tempo, com o auxílio do nosso amadurecimento espiritual, com auxílio da compreensão do fato ocorrido, a pessoa que nos ofendeu estava num dia infeliz, a pessoa que nos ofendeu estava passando por uma dificuldade, por um problema na sua família, enfim, estava num momento ruim da sua vida. E quando nós temos essa visão mais alargada, nós temos uma compreensão superior, e no dizer de Emmanuel, quem compreende, perdoa sempre. Quem compreende, ou melhor, com o auxílio da compreensão, do tempo, do amadurecimento espiritual nosso, nós vamos
dando um outro significado para aquele acontecimento infeliz, aquele acontecimento vai se diluindo, até que chega um momento em que nós nos recordamos daquele acontecimento infeliz, mas nós não mais nos importamos. Quando nós não mais nos importamos com aquele acontecimento infeliz, estabelece-se o perdão real, o perdão em que nós podemos demonstrar que nós conseguimos subir um degrauzinho na escalada espiritual. Então, essas são as considerações iniciais e evidente que eu gostaria de ouvir o nosso querido Afonso, o nosso querido João, o nosso querido Guilherme, que particularmente lá no meio corporativo, lá no meio do coaching, ele deve segurar muitas facas que são puxadas lá, né? Gostaria de ouvi-lo, Afonso, fica à vontade. Pois não. Eu acredito pessoalmente que a prática, o convite insistente do Mestre Jesus na prática do perdão e no exercício da misericórdia, ela pressupõe que nós tenhamos algumas bases bem definidas antes da ação. Quando nós nos colocamos como vítimas das situações todas que nos cercam e tiramos de nós a capacidade de comandar a nossa própria existência, nós ficamos sem condições de estabelecer perdão ou tolerância. Então, acredito, pessoalmente, que para aceitarmos o convite do Mestre Jesus, é importante, antes de mais nada, assumirmos a condução da nossa própria existência, fazendo com que todas as solicitações que venham do meio exterior passem pela nossa razão e tomem uma atitude prática, objetiva e produtiva. Explico. Quando nós nos sentimos vítimas de opressão social, de condição, seja ela qual for, racial ou cultural ou economicamente, nós nos debilitamos diante dos fortes poderes sociais que estão muito acima da nossa condição pessoal. Quando nós resolvemos agir dentro do universo de possibilidades que nós estamos possuidores no momento em que a nossa consciência vive o fato, as coisas começam a mudar de lugar. Então, se eu nasço, renasço, reencarno num meio muito pouco valorizado e atendido da sociedade moderna, numa comunidade afastada, sem nenhum recurso educacional próximo, de atendimento ou mesmo de benefício social. Eu posso me reinventar e buscar os recursos, mesmo que eles sejam muito distantes e difíceis, e superar todas as dificuldades conquistando os meus objetivos. Se eu
reencarno nesse mesmo lugar, cheio de dificuldade e de falta, de carência, de recurso e de suporte, e eu, constatando isso, me vitimizo, então eu procuro a opção mais fácil, mais próxima, e acabo delinquindo ou me colocando à margem da sociedade. E justifico a minha consciência, dizendo, mas eu não tive nenhum apoio, eu não tive nenhuma ajuda. Então, acredito que a mesma situação vale para quando nós precisamos encarar uma ofensa, uma agressão ou um desprezo, seja ele social ou pessoal, ou religioso, ou afetivo. Nós precisamos tomar as rédeas da nossa própria existência e, sob o amparo da espiritualidade superior, contarmos com o robustecimento da nossa determinação. Se alguém me agride, me calunia, por exemplo, e eu, ao invés de revidar ou tentar me explicar ou tentar calar a pessoa, eu conseguir me manter dentro dos padrões que estão longe da calúnia e confiar naquele que é acima de nós, o Pai, o provedor, o doador da vida, eu tiro do peso das minhas costas de estabelecer a minha defesa. Então eu me fio na certeza de que acima da minha condição muito limitada existem poderes superiores que emanam e representam a divindade, o Pai superior. Confiar e acreditar em Deus para estabelecer perdão é fundamental. E quando nós não conseguimos perdoar, isso quer dizer que nós acreditamos em Deus, mas não muito. Nós acreditamos em Deus desde que Ele não interfira no meu processo de vingança. Eu sou muito bom, mas não mexe comigo. Né? Não pisa no meu calo. Ou não mexe com os meus. Porque às vezes eu aceito e absorvo um equívoco. Mas eu não admito que façam isso com os meus queridos, os meus entes, aqueles que são dependentes. Então, eu gostaria de deixar um pouco mais claro. Nós precisamos, de alguma forma, ter a certeza de que não vamos convencer ninguém que esteja num processo de desarmonia ou de desequilíbrio. Nós somos criados para a luz e para o amor. Todos aqueles que se contentam, que se entretêm durante a vida em agredir, magoar ou ferir, trair ou ameaçar, estão doentes da alma. Ninguém equilibrado ou dentro dos princípios superiores estabelece desarmonia. A desarmonia é um transtorno temporal em que nós nos encontramos por rebeldia, por ignorar fatos como a lei de amor que rege todo o universo. Se eu tenho a certeza de que sou integrante da grande comunidade universal e que é regida pelo amor, eu não preciso me defender ou estabelecer o critério de elucidação para o nosso próximo, porque o nosso grande equívoco é esse. Eu vou provar para essa criatura que ela está errada, que eu não sou assim. Eu vou deixar claro para toda essa população que eu não mereço o tratamento que venho recebendo. Como se aquela população, aquela pessoa, estivesse muito interessado na nossa opinião. O que desequilibra aquele que perde o rumo do amor e do crescimento na direção da luz
não está interessado na opinião pessoal. Ele quer magoar, ferir, porque ele se sente magoado ou ferido. Então, como eu vou convencer alguém que não quer ser convencido? É uma tarefa que às vezes levamos anos, para não dizer uma encarnação inteira, e não conseguimos resultado. Porque essa é uma tarefa inglória. É querer enxugar gelo. É querer abrir um buraco na água. Nós precisamos, isto sim, assumir-nos como consciências individualizadas. E nessa condição, enxergar que todo desequilíbrio que nos acesse, nós precisamos devolver com o melhor que nós pudermos. Essa é a proposta do Cristo. Retribua todo o mal que te fizerem com o bem possível. Não o bem que você não consegue fazer, mas aquele que você consegue hoje na atual condição. Então, bateu, oferece a outra face. A proposta do Cristo não é para nos apassivarmos, mas é para não entrarmos no processo de revide, de vingança ou de rancor. Porque hoje temos comprovados métodos científicos e dedicados cientistas que hoje se empenham na certificação das consequências de situações longas de mágoa ou de rancor. Elas comprometem o nosso sistema imunológico e fazem o nosso corpo físico, nosso veículo de manifestação, o corpo que dura de 80 a 100 anos, adoecer e comprometer-se significativamente. Quanto mais tempo empenharmos nessa mágoa ou nesse rancor, ou mesmo na prática do ódio, sem que nós o expressamos verbalmente em alguns casos, mas que o cultivando mentalmente, emocionalmente, nós nos deterioramos. E esta é uma prática de misericórdia e de perdão que nós podemos praticar em nosso próprio benefício, com a visão de que o outro que está me ferindo ou me magoando, ele está em desarmonia. É alguém doente e merece respeito, distância. Não precisamos convencer ninguém, mas nós podemos nos preservar dessas pessoas desarmonizadas com a nossa vigilância interior. Nós somos responsáveis pela nossa condição pessoal, pelo clima interior que nós vivemos. Nós não podemos depender do próximo para determinar se vamos estar alegres ou tristes. Enquanto nós conseguirmos sustentar dentro de nós um clima de confiança, fé e gratidão, nós conseguiremos barrar, impedir o acesso do desequilíbrio ou da desarmonia exterior. Os convites são muitos, diários. Na nossa vivência cotidiana, nós temos todos os matizes de convites. Mas o responsável por nós, sendo nós mesmos, precisamos gerenciar-nos e impedir que o mal que chegue até nós se transforme em convite para estabelecermos uma retribuição dentro das normas daquilo que estabelecemos como o nosso clima interior. Se formos fraternos e misericordiosos, estabeleceremos com todos os desequilibrados que se cheguem até nós um clima de misericórdia, de tolerância e de perdão. Aí já não é mais uma tarefa hercúlea. Aí é uma tarefa possível, factível, porque nós tiraremos de onde estamos construindo. Estamos construindo o nosso mundo interior com a convicção de que Deus nos ama e que envia um Filho muito amado na condição de mestre que nos adota a orientação a ponto de nos afirmar:
estarei convosco até a consumação dos tempos. Que mais podemos querer? Aliados poderosos como estes serão os pilares para a manutenção do nosso equilíbrio interior e para o estabelecimento do perdão para todas as situações que nos chegarem. Todas as situações. Principalmente aquelas em que tocam o nosso orgulho e a nossa vaidade. São os pontos que mais desequilibramos. Porque há mais coragem na proposta do Cristo e da doutrina, só complementando isso, né, Afonso? Há mais coragem em suportar uma ofensa do que em revidá-la. Então, é bom a gente sempre ter isso em mente, né? Essa visão do perdão, a visão Sem da dúvida. compreensão, e dessa compreensão que há mais coragem em suportar uma ofensa do que em revidá-la. Deixando, só para... deixando claro que suportar aqui não quer dizer engolir uma ofensa que nos tenham feito ou uma agressão que nos tenham proposto. Nós vamos constatar que aquela demonstração de desequilíbrio é fruto da desarmonia do outro. Ela não tem conexão conosco. Então, se alguém te ofende, não assuma, não vista essa ofensa, mas enxergue isso como um pedido de socorro do outro que está tão desequilibrado que ele está atirando em todas as direções porque não sabe exatamente o que fazer. É uma pessoa infeliz. E nós não devemos nos tornar infelizes junto. Entrar nesse clima. Exatamente. Mas perceber Entrar em sintonia. que há uma outra trajetória possível, que é a trajetória do autoconhecimento, da prática da fraternidade, da tolerância, da opção pela luz. Tudo isso nos dá muito trabalho, mas nos dá muita recompensa, e recompensa a ponto de colhermos frutos imediatos. Hoje nós estamos vivendo situações de muitos testes junto aos corações. Nossa tecnologia desenvolveu-se a ponto de estabelecer comunicação instantânea nossa com todos os nossos companheiros encarnados, próximos ou distantes. E isso tem nos tirado um pouco o eixo do equilíbrio. Porque tão encantados nós estamos com o processo de comunicação que estamos perdendo o contato de comunicação conosco mesmo. Ficamos tão fascinados com a facilidade de estabelecer ligações com outros seres que esquecemos que precisamos nos conectar com o nosso eu interior antes de mais nada. E aí perdemos a identidade, nos deixamos levar. E as pessoas procuram alguma consequência ou lógica para a sua própria vida do lado de fora, do lado errado, quando nós precisamos procurar do lado de dentro. Ouvir a nossa própria alma e a nossa própria consciência, porque ela sempre nos dirá o rumo a seguir. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Não é? Isso é um fato. E enquanto nós estamos vivendo uma situação como essa, notamos que as pessoas deixaram de cultivar os valores espirituais. Porque o externo está muito interessante, fascinante. Mas o equilíbrio é imperioso para a manutenção da saúde. Saúde mental, emocional e espiritual. Então a proposta é nos dedicarmos um pouco aos valores da alma, ao cultivo das virtudes, porque assim conseguiremos nos alimentar e termos fortalecimento suficiente e necessário para entrarmos em contato com todos os seres que convivem conosco e sabermos
o que nos cabe, o que não nos cabe, o que escolhemos para nós e o que os outros escolhem para si próprios. Se nós temos certeza do que queremos, precisamos ter respeito pelas escolhas do próximo. Mas desde que tenhamos a nossa própria escolha, porque senão a cada convite nós iremos para um lugar diferente. E não tendo escolha pessoal, nós nos encontraremos numa situação de dissipação, de desconforto, de depressão, de automutilação, a necessidade de compensação e por aí afora, né? Mas eu esperava dialogar com os nossos companheiros aqui presentes. E eu gostaria de ouvir outros. Sim, vamos lá. O João, eu vi que o João trouxe algumas anotações aí. Dizei o que quereis, João. Um dia, João subiu o monte. Ave Maria, essa história, não sei. Bom, mas enfim. Boa noite, amigos queridos. Olhou para o horizonte, virou-se para Pedro e disse: não é que vai chover hoje? Então, hoje eu tive assistindo lá um vídeo do Haroldo e do Raul, como é que chama? Raul Teixeira, né? Raul Teixeira, José Raul Teixeira. Então, o Haroldo, ele pegou exatamente o livro O Boa Nova. Sobrevivente do circo que foi queimado lá em 1960, lá em Niterói, lá na terra do Araribóia. Teve uma segunda chance aí. Então, o Haroldo, ele estava exatamente pegando a passagem lá do Boa Nova, né, que a gente vai estrear aqui hoje. Quer dizer, estreou na semana passada, ele não estava aqui, né? E o Haroldo falou, ele abordou uma coisa muito interessante, que a gente sempre fala assim, né? Quantas vezes eu devo perdoar esse infeliz desse meu irmão que me ofende, que me xinga, que me machuca? Aí ele falou assim, e se a gente inverte a posição assim, né? Quantas vezes aquele irmão vai ter que perdoar esse infeliz que sou eu aqui, que vou ofendê-lo, né? Então, assim, muda completamente essa questão, né? Que a gente é muito cômodo, a gente acha que, né, nós já estamos praticamente no céu, né? Acima de nós só o próprio Cristo, né? Porque o resto do pessoal aqui é tudo meia boca, né? A gente pensa assim, vem o nosso orgulho, fica escorrendo no canto da boca, né, Marcelo? Afinal de contas, nós já entramos naquele elevador panorâmico, né? Já acionamos o botãozinho andar celestial. Exatamente. E fazemos tchauzinho para os pecadores. Exatamente. Né? Os outros são pecadores. Nós... Como diz outro, ora bolas afinal de contas, né? Mas enfim. Então assim, o Haroldo, na hora que ele puxou isso, eu falei, nossa, que eu não tinha ainda ouvido, né? Porque ele leu lá a passagem lá do Boa Nova, comentou, né, com o brilhantismo de sempre do nosso querido Haroldinho lá, né? E aí ele puxou esse assunto, né? Falou, a gente sempre fala quantas vezes, como Pedro perguntou ao Cristo, né? Quantas vezes eu devo perdoar, né, o infeliz que me prejudica, que me ofende, que me fere. E aí ele vira essa questão. E como é importante essa virada de mudança de lado, né? Fica do lado de lá da mesa, ao invés de estar do lado de cá da mesa, passa do outro lado do balcão, né, Guilherme? É um negócio impressionante essa hora que a gente começa. Eu fiquei lá refletindo, falei, nossa, que coisa diferente. Ele mesmo falou assim, muda bastante, né? O Haroldo, ele dá aquela risadinha assim, né? Muda bastante a situação, e muda muito, né? Eu tive refletindo isso aí. E como a gente fica na nossa presunção, nosso orgulho, né? Que a gente já, quantas vezes eu já li o Evangelho até o final, começa de novo, quantas vezes eu já estou sabendo, né? Quanto tempo nós, por exemplo, independente da religião, por exemplo, assim, quantos nós espíritas, quantas vezes já lemos o Evangelho, né? Que sempre nas casas, igual eu frequentei lá em São Paulo, sei lá, uns 20 e poucos anos lá, chegava no final, começava de novo. E em casa também, no Evangelho, no lar, em casa, chega no final, começa de novo. Chega no final, começa de novo. Nem sei quantas vezes mais. Quer dizer, ou seja,
Então, automaticamente, pô, eu já sou um escolado. Será que é isso? Né? A hora que o Haroldo falou aquilo, eu falei, meu Deus, caiu um monte de ficha que eu não sei nem onde foram parar as fichas, cara. Fiquei pensando agora mesmo à tarde eu ouvi isso aí. Então, assim, a hora que a gente vai refletir, né, no nosso dia a dia, aqui na nossa imperfeição, né, na nossa meia-boquice, né, que a gente é muito meia-boca, eu costumo dizer aqui, brincar assim, que a gente ainda está muito imperfeito, cheio de vinculações, né, com as nossas, né, igual como dizia a nossa querida dona Marta, lá, minha amiga lá em São Paulo, ela dizia assim, muita gente gosta, quer saber o que foi na outra vida. Aí ela dizia assim, não precisa ficar perguntando, é só você prestar atenção nas suas tendências. O que você gosta de fazer? Onde você sente prazer? Né? Será que a gente sente prazer em... vamos dizer, a gente já está pronto para ascender aos páramos celestiais? Será? Né? Até ela dizia, brincava muito assim o seguinte, não adianta a gente vai chegar no céu, nós vamos ficar perdidos lá, vai ficar sem assunto. A gente não vai ter papo para conversar com os anjos. Né? A nossa conversa está mais para o pessoal lá do outro lado. Então assim, mas aí a outra palestra que eu tive, palestra foram vídeos curtinhos assim, do Raul Teixeira, que eu tive o prazer de assistir agora há pouco. Ele falou uma pena que ele não está mais na ativa, né? Porque ele teve um derrame, né? Faz uns 4 ou 5 anos, talvez até um pouco mais, né, Afonso? E infelizmente ele não tem feito mais palestras, né? Mas ele até com tentou... o milagre do YouTube, como o Afonso estava falando das tecnologias, o milagre do YouTube, hoje eu assisti ele assim, de buena, então... mas são palestras antigas, né? Quando ele estava na ativa. Pois é. Depois você dá uma olhadinha lá na data, você vai ver que... Não, eu entendi, eu tô levando aqui na esportiva, como se diz assim, né? Brincando com ele, ele que me perdoe também a minha falta de teve uma ocasião caridade, que nós, mas eu estava querendo... Teve uma ocasião, João, que nós soubemos da participação dele numa preleção, numa palestra lá em Limeira. E fui eu e o tio Agnello lá. Ah, que bom. Lá, e realmente é uma palestra muito tocante. Inclusive ele contou quase a vida toda do Gandhi, né? Foi sensacional a palestra. E eu por acaso ouvi uma outra palestra da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Hoje lá o palestrante, eu não me lembro o nome agora, ele falou exatamente sobre Gandhi, né? Ele falando, a questão por coincidência, hoje, agora mesmo tarde também assisti. Hoje eu tirei a tarde para assistir umas coisas boas aí. Mas enfim, então o Raul... Depois você manda o link para nós. Manda, sim. O Raul, ele falou assim, porque assim, a gente ainda não sabe perdoar. Como é que faz? Não sei, a gente não... Né, por isso, sempre assim, o André Luiz, ele é ótimo porque ele nos traz a receita de bolo, a gente não sabe ser bom, a gente não sabe ser caridoso, a gente não sabe nada disso, mas o André Luiz traz a receitinha de bolo. Ó, faz isso, faz isso, faz. Quando você sentir isso, você faz aquilo, quando você não fez... Né? O André Luiz traz a receita de bolo. E o Raul Teixeira, ele falou assim o seguinte, com relação ao perdão, a gente ainda não sabe, a gente não tem isso em nós. Né? Nós temos esse monte de sombras, né, que a gente carrega, esse monte de falhas e defeitos, né? Essas tendências, né, igual eu estava falando, né, que a dona Marta comentava assim, o que eu fiz na outra vida? É só pensar que eu fiz, a hora que eu estou no trânsito, né, que eu tenho aquele poçante na minha mão lá, com a minha vontade de passar por cima de todo mundo, né? Quantas vezes eu cedo, às vezes ou não. E assim, e aí a gente vai ver de onde nós viemos, o que nós trazemos ainda no nosso coração, na nossa mente, nos nossos atos. Aí o Raul falou assim o seguinte, isso aí tem essa parte legal que veio o Espiritismo trazer assim, a fé raciocinada. A gente já tem, vamos dizer, a gente consegue raciocinar e saber que é importante perdoar. Se a gente não perdoar, né, a gente não vai se desvincular do mal e daquele a quem nós vamos estar agrilhoados ali em função até o Afonso estava falando, de repente quem nos ofendeu ou de quem nós ofendemos, né? E que merecemos o perdão. E aí ele diz assim o seguinte, no início vamos fazer forçado,
Até ele usou uma imagem muito forte, assim, no início vamos pedir perdão, chorando de raiva, querendo arrancar o pescocinho, mas vamos pedir perdão. E aí a gente vai fazer perdão, aí depois de muito tempo, forçando, aí passa a virar um hábito, né? Sai dessa parte de ser forçado, vira um hábito, para mais na frente ficar espontâneo. Olha que coisa legal, né? Se a gente não, até ele diz assim o seguinte: esses que já têm a condição de perdoar, né, que a gente conhece, né, um caso ou outro aí perdido, né, eles já começaram antes a estudar. E se nós não começarmos agora, né, mais tarde ainda vai ser o ponto, o momento em que a gente vai ter vai conseguir perdoar de forma espontânea. E até eu acrescentei uma palavra aqui, espontânea, e aí chega a ser necessária para esses espíritos, né? Perdoarem, assim, é uma coisa automática e necessária, já é automaticamente, igual o Chico falar: quantas vezes você foi ofendido? Não, que isso, nunca fui ofendido. Até parece, né? Enfim, se fosse a gente, o que quer dizer? Onde é que a gente já está mesmo? Então, assim, eu achei muito legal essa questão, esses dois pontos, né, que eu falei, essa questão do Haroldo, para a gente refletir um pouco. Esse é um negócio para a gente puxar, eu ainda preciso trabalhar um monte esse negócio aqui na minha cabeça, no meu coração. E essa questão do Raul, achei muito interessante esse processo, porque assim, não existe milagre, tá certo? Jesus não fez milagre, né? Jesus, ele conseguia manipular o magnetismo, enfim, ele trabalhava com leis que a gente não conhece ainda, por isso a gente acha que é milagre, mas não é milagre, né? É competência, é trabalho. E aí o Raul fala dessa coisa da gente trabalhar, que eu achei muito interessante. E um ponto... Começar perdoando, primeiro sangrando e depois chorando, caminhando pela e espontaneidade. tal, aí vai, depois que você exercitar um monte de chorando, sofrendo um monte, aí você pega o hábito. Perdoo! Eu te perdoo e choro. Eu te perdoo! Aí depois vira hábito e depois vira espontâneo. Achei muito legal essa. Vai pra doçura, não é? E aí tem um outro ponto também ligado que é o nosso amigo Guilherme, nosso coach, que assim, uma coisa que eu acho muito legal assim, é a questão do programa de qualidade, né? Porque o Haroldo, aliás, o Raul, ele também definiu lá, igual você colocou, a questão do perdoar, o que ele fala, é além de, é mais ou além de, e donare, que é doar, né? Então, assim, essa é a estrutura da palavra doar, igual você já explicou, Marcelo. E aí, uma coisa que eu me lembrei, assim, de programas de qualidade, né, em empresas, assim, né, que a gente... Eu acho que são coisas que, vamos dizer, são sinais dos novos tempos, né, do progresso da humanidade, né? Programas de qualidade que são feitos, assim, de forma... Não aqueles programas de qualidade igual tem, né, para inglês ver, que é só para tirar... Tem muita empresa que faz para tirar ISO 9000 para poder participar de licitação. Vocês me enganam que eu gosto, assim, não é isso. Mas assim, aqueles de verdade mesmo, que é para mudar. Eu acho que inclusive essas certificações ISO 9000, que às vezes o pessoal faz meio que me engana que eu gosto, tem um efeito colateral que é dar uma organizada na empresa. Que eu já participei de situações dessas assim, que o objetivo não era muito a qualidade, era ter a certificação. Mas no final das contas tinha um efeito colateral que era organizar a empresa, né? Tinha muitas, né, Guilherme? As empresas acabavam organizando as suas informações, enfim. E aí um ponto que eu acho muito legal... Você vê que tudo começa pelo interesse material e traz os fins espirituais. Traz o progresso, né? traz o progresso. E aí a questão por exemplo, programa de qualidade, eu sempre achei assim, sempre gostei muito dessa questão de qualidade. E uma coisa que, né, o Guilherme, depois você podia completar aí, Guilherme, assim, a questão de surpreender o cliente, não tem, acho que é até um outro verbo que é usado assim, né? O programa de qualidade sempre fala assim, prestador de serviço, quando a gente se coloca na posição de cliente, né? Quando a gente vai num lugar em que o cara não precisava fazer isso, mas chega lá, te traz uma aguinha gelada, um cafezinho e fala, nossa, aí você fica surpreendido, aí você vai falar, nossa, vou voltar lá, né? Assim, a gente atrai, conquista o cliente. Então, assim, os programas de qualidade têm um monte de coisa e aí traz esse conceito da gente fazer. Aí eu fui no verbo lá no
prefixo per, né? Ir além, vamos além do que a gente deveria fazer com o cliente. Eu acho que é por isso que eu estou fazendo essa ligação, essa vinculação do programa de qualidade com essa questão da evolução, do progresso espiritual, que assim, para a gente fazer mais do que o cliente está pagando ou comprando, aí a gente vai e surpreende, aí o cliente fica, sabe, você vê aquele sorriso assim no cliente, não é, Guilherme? Eu queria que você até... Então, eu acho que... Só um minutinho, Guilherme. E quando nós quando nós não devolvemos o mal que alguém nos praticou, nós também vamos surpreender essa pessoa, porque essa pessoa esperava uma atitude oposta, né? Esperava o confronto, esperava o xingamento, enfim, né? Eu vou aproveitar agora, o Guilherme, só um instantinho antes, que dentro dessa linha, ontem, eu tive uma experiência ontem eu passei num teste lá, que eu estava lá, dando uma carona aqui para nossa querida Benilda ali, para o trabalho aqui na capela. A hora que eu entrei aqui no Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, uma esquina aqui de baixo. Aí a hora que eu entrei na avenida assim, eu tinha bastante trânsito, eu entrei, fui direto, né? Depois de morar tanto tempo em São Paulo, se você não conseguir andar junto com o trânsito, você tá perdido, né? E aí veio um cidadão atrás de mim, buzinando um monte, ficou injuriado, porque achou que eu tinha entrado vamos dizer, nos direitos dele lá. Aí eu parei, encostei assim, fiz sinal para passar, aí ele não sabia o que fazer. Eu também confesso que não é minha atitude normal, mas assim. Aí a hora que ele estava tão nervoso, eu não queria me conturbar, que eu estava vindo para o trabalho aqui espiritual, encostei assim, fiz sinal para ele passar, e o cara ficou sem dúvida, eu deixei ele passar, falei, pode passar, você está com mais pressa do que eu, está mais nervoso. Então foi assim, só porque você falou essa questão aí, até me lembrei desse lance de ontem aí, desculpa aí. Como diria o Zagallo, aí sim nós fomos surpreendidos. Foi surpreendido. Mas fala aí, Guilherme, desculpa aí. Não, agora eu não vou falar, estou ofendido aqui. Mas eu acho que o verbo... Giovanni 2, a missão. O verbo que você estava buscando é o encantar, talvez, encantar, né? É isso mesmo, Guilherme. Encantar os clientes, né? Entregar um pouco além. Isso. E usando essa mesma analogia, né? Os nossos clientes nessa situação são os nossos ofensores, né? Os nossos ofensores são os nossos clientes numa situação de perdão. E sempre que a gente fala de perdão, me vem na cabeça aquele filme A Cabana, onde uma criança é morta e o pai acaba perdoando, né, no encontro com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, que eu imagino que eu vou levar algumas milhares de encarnações para começar a entender, porque aquilo vai muito além da minha compreensão. Embora a gente saiba que o caminho certo é esse. Mas assim, eu acho que a maior parte das nossas ofensas que nós temos é igual a história do marido que sai todo dia de casa, bem cedinho, a esposa ainda está dormindo, ele come uma bala da cristaleira, dobra o papelzinho e deixa do lado da lixeira da cozinha. E por anos ele faz isso, até um dia que a esposa chega para ele e fala, preciso conversar com você. Você tem deixado por anos esse papel aqui, eu queria te falar que eu não sou a sua faxineira. Você pode abrir a lixeira e botar o lixo dentro da lixeira. E o marido, sem entender, olha para ela e fala assim, você me desculpa, realmente eu posso. Eu faço aquilo como uma lembrança, como um bom dia, para você se lembrar de mim durante o dia. Eu não sabia que eu te causava tanta raiva. Então, trazendo assim essa analogia, eu acho que nós, enquanto ofendidos, muitas vezes a gente entra num silêncio de perdão, fala, eu vou perdoar e não vou falar nada. Vou perdoar até com raiva, né? Mas não falo nada. Mas às vezes a pessoa não tem sequer a ideia que está ofendendo a gente. Então, se às vezes eu chego para você e falo assim, João, posso conversar com você? Cara, eu reparo que de vez em quando a gente se encontra no centro e você não fala comigo, você passa direto. E de repente eu descubro que você, sei lá, usa óculos e naquele momento do centro você não está com óculos e não tem absolutamente nada de ofensa. E é uma coisa que, conversando, descobre que nem ofensa há, né? E eu acho que a maior parte das ofensas que a gente toma como ofensa, ou como até ofensores que também somos, são besteirinhas, que vão muito aquém de uma coisa que eu não consigo entender como o filme A Cabana, né? Então eu acho que a gente tem que conversar mais também, a gente tem que ter a caridade de encantar os nossos clientes ofensores, conversando com eles também. E não só, eu não vou falar nada com o João, mas eu perdoo ele. Perdoo com raiva. Eu quero que ele bata com o carro ali, mas eu vou... Né, às vezes, conversando, a gente descobre que nem ofensa há. Né?
Era isso que eu queria comentar. Muito legal, muito legal. Acho que agora então vamos ao nosso intervalo musical para... Vamos lá? Vamos. Acho que o assunto foi bastante discutido. Não sei se você gostaria de fazer mais algum comentário, Afonso. E lógico que a temática do perdão é uma temática que nós estamos sempre discutindo. É um tema que Jesus sempre coloca a pauta, e evidentemente que são vários ângulos, várias interpretações que ainda temos para desenvolver e para aprender. Vamos lá então, Guilherme, a gente termina a primeira hora e em seguida retornaremos, após a pausa musical. Vamos lá. E hoje, dia 13 de setembro, ainda inverno, vivemos dias de intenso calor, quase verão, né? Então me veio na cabeça de colocar aqui uma música que eu gosto bastante.